interromper você um pouquinho. Samuel, fica ouvindo enquanto ela está falando. Para ver se o que, assim, as coisas que eu estou ouvindo aí prejudicam. Tá. Bom, a pergunta de novo. O que você vê na crítica, né? Sim, a crítica de jornal é a crítica. Eu acho que a crítica do suplemento saiu, né? Os suplementos se acabaram um pouco. Nós temos hoje o Saber na Gazeta, mas era algo mais presente nos jornais. Eu acho que os dois tipos de crítica são muito importantes. O de jornal, a crítica de jornal e a crítica especializada. A de jornal que atinge uma população muito maior, que divulga os trabalhos. Recentemente, uma orientanda minha, Janaína Ávila, fez uma tese de doutorado sobre isso, da crítica de jornal. Eu acho que as duas são importantes e é pena que a de jornal esteja escasseando cada vez mais. Eu lamento muito isso. Você recebeu o prêmio Adonias Filho pela Academia de Letras da Bahia. Então, fale como se deu esse episódio. Pois é, eu me inscrevi num concurso nacional na Academia de Letras da Bahia. Eu me inscrevi num concurso nacional de ensaios da Academia de Letras da Bahia e enviei minha dissertação de mestrado, que foi sobre o escritor Adonias Filho, tanto minha dissertação de mestrado como minha tese de doutoramento. E tomei uma surpresa, fiquei extremamente surpreendida, que eu obtive o primeiro lugar, que foi um reencontro, né? Eu tenho muitos laços com a Bahia, familiares de lá, e fui premiada num reconhecimento a um trabalho de crítica. Fiquei extremamente gratificada, como se a comunicação de minha vida tivesse sido ouvida ali, no ambiente de tantas pessoas que tinham estudado Adonias Filho. Foi a minha grande paixão, o objeto de crítica. Adonias era um autor que escreveu obras muito trágicas sobre o ser humano. E ele sempre me apaixonou na sua narrativa. Diferentemente de Jorge Amado, que foi muito mais popular, ele não o foi, mas eram grandes amigos, escreveram um livro juntos. E eu fiz essa dissertação e a tese sobre ele, e o prêmio me deixou feliz como um menino em dia de aniversário. O que é que você estava vendo? Uns barulhinhos, aí não incomodou não? Eu vi um barulhozinho, agora não sei de onde vem, não. Não sabe de onde vem, né? Não. Porque não tem vento, né? Não é também no microfone, não tem nada parece passando, não, né? não balançou no rosto. A não ser que seja do outro, né? Não, do outro não, eu tirei o outro. Hã? Eu tirei o ouvido do outro. Tirou o ouvido do outro, né? Bom, vamos ver. Na sua visão, o público está mais afastado da leitura. Então, que iniciativas podem contribuir para atrair os leitores? Olha, é evidente que hoje, num mundo com tantas informações visuais, né, com mídia, com games, não é? Um mundo que ficou muito mais do que só o signo verbal, o livro vai um pouco competir com esse universo inicialmente mais atraente. Eu acho que a escola e a família podem propiciar isso. Acho que são os dois grandes espaços. Se você dá livros para o seu menino ler, ele vai crescer assim, ao lado de outros incentivos, sou contra absolutamente. Se a escola propicia a oportunidade de prazer de leitura, não ler só por obrigação, ler livros atraentes, brincalhões, não dá um livro muito alto para uma criança de 10 anos, aí você vai afastá-lo da leitura. Então, adequar o tipo de livro ao prazer do leitor. Eu acho que aí você cresce com aquilo e gosta. Como eu ia para a biblioteca, mas eu não era aquilo que os meus alunos chamavam de CDF, não, porque eu brincava, eu saía, eu passeava, eu ia ao cinema, eu tinha uma existência muito ampla. Mas eu também gostava de ler, porque muito cedo eu aprendi a ler e a gostar do mundo da leitura. Eu acho que a escola e a família, para mim, são os dois grandes esteios. Aí, Vera, eu coloquei aqui o inovar, mas na minha anotação eu não entendi o inovar. Eu promovi. Você promoveu na universidade, foi? Que era o Salão de Poesia Contemporânea, né? Pronto. Fala um pouquinho sobre o inovar. Quando eu era professora de literatura... Você está falando junto comigo. Quando eu era professora de literatura, ainda no início, Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, que hoje mudou de nome, nós promovemos o primeiro salão de poesia contemporânea. E o Pedro Lira, que tem um trabalho sobre o poema postal, veio. Foi interessante, pessoas que escreviam bem poesia participaram, mas eu participei como promotora, não como poeta. O que foi também uma experiência interessante, eu gosto de fazer isso. E também propiciar espaço para os outros para interagir. Eu gosto de promover eventos culturais. Eu acho que você não tem que produzir sozinho. É interessante também ouvir um pouco o meio, porque todo mundo sai ganhando.
O Inovato foi uma experiência interessante. Nesse momento eu fiz um programa em que havia uns versos que diziam assim: o novo, cabeçada de feto nascente, céu e abismo. E o novo é um pouco assim, né? Agrada, assusta, não é? Como o feto que sai do corpo da mulher. Foi uma experiência que eu acho que valeu a pena. Valeria até a pena repetir, vocês me lembraram dela. Que outros livros de literatura você publicou? Desculpa, eu queria... Como se deu o lançamento do livro Cacos? Você organizou? Cacos foi um livro de crônicas com que eu estreiei aos 27 anos, que foi publicado pelo Departamento de Assuntos Culturais. Eram crônicas que eram, na realidade, perfis de pessoas. Eu coloquei alguns nomes, alguns de memória, outros não. Eu construí perfis psicológicos. Me encanta muito o ser humano. A tia rabugenta, o irmão poeta, a amiga que foi embora uma vez, enfim. E me ficava um pouco um painel das pessoas humanas, como elas são variadas e instigantes. Eu acho que Cacos foi isso. Um livro muito fininho, mas eu achava interessante. Havia uma crônica que eu gostava particularmente, Tia Maria, que falava de uma solteirona, aspas, que era ácida, incisiva e repelia pessoas como quem repele mosquitos. E eu acho que foi a melhor crônica do livro. Foi a escrita com mais tensão e leveza também. Não. Eita, agora ela vai ficar. Olhe pra mim, Ah, que a tentação é. Que outros livros de literatura você publicou? Aí cite, assim, fala um pouquinho de cada um, em linhas gerais. Eu estreiei com Cacos, crônicas. Depois escrevi Quem é Você, Manuel Bandeira, crítica para crianças, com a Dilma, explicando um pouco a poesia do Bandeira para crianças. Depois eu escrevi Quase Pássaro, poesias. Em 80 era um amontoado de poemas líricos, não é? Um começo assim da consciência de que a poesia não é algo tão só de ver o universo leve no mundo, mas também as contradições. Depois eu escrevi Campo Minado, né? Cujo poema título é Campo Minado, Coração de Mulher. Pise devagar ou não pise. Não é? Era um pouco sobre o universo feminino e as suas contradições. Escrevi 2 livros de crítica, a minha tese de doutoramento, em 2000, Palavra de Deus e Memória de Homens, sobre Adonias Filho, e um livro que há muito tempo eu queria escrever, era reunir os meus ensaios críticos, que eu reuni sob o nome de Só ou Bem Acompanhado. Eu acho que o escritor escreve com o seu estilo individual e com a influência da sua cultura, uma tensão. O que é meu, o que é da minha cultura, são fronteiras meio permeáveis. E recentemente, em 2008... Não fazer a menção, recentemente, em 2008 eu publiquei uma antologia, que também era um sonho antigo, com poemas de vários livros e poemas novos em película. E a palavra película foi um pouco a metáfora do livro. Película como imagem de cinema, película como algo muito delicado, que pode se romper. Enfim, a vida das pessoas, a sensibilidade, um pouco o que é o poeta no mundo, como eu vejo as pessoas que eu amo, como eu vejo as possibilidades do ser humano. Eu acho que os meus temas são muito amplos, não porque sejam enormes ou grandes, é porque o universo me encanta, seja o universo humano, seja o universo dos objetos representados, seja a reflexão sobre o que é poesia, o que é poeta e o que é que fazem no mundo. Há alguns poemas metalinguísticos em película de que eu gosto muito. Um deles se chama Meio Tom, em que eu digo que poeta é assim, é meio louco, meio criança, é alguém que nunca tem um espaço muito claro, é um espaço de meio tom. Ótimo. Qual a sua forma de escrever? Você diz que escreve os textos espaços, depois não tem livro, você nunca imagina um livro, então fala um pouquinho sobre isso. Bom, eu entro no computador, tenho uma ideia e aquela ideia... Você fala um pouquinho do que é que você está falando. Bom, eu quando vou escrever, não é, eu tenho uma ideia na mente, vou para o computador agora, antigamente eu ia para os meus cadernos, né? Escrevo alguns versos e volto 1 mês, 2 meses, não gosto, refaço. É um refazer permanente. E até eu gostar do resultado final, dura 1 ano, pode durar 2. Eu às vezes trabalho 2, 3 poemas ao mesmo tempo.
Eu estou fazendo um poema, até publiquei, terminei há pouco, chama